Olá pessoal, então na aula passada nós continuamos ainda com o tópico de potencial, onde naquela aula basicamente a gente se ateve às distribuições do tipo contínuo, para encontrar o potencial elétrico. Na aula de hoje nós vamos combinar agora distribuições contínuas com distribuição discreta e ver como trabalhar nessa situação. Um caso interessante que a gente pode usar, um método bem conhecido, quando nós temos distribuições contínuas condutoras frente a cargas elétricas, a barras, é o método das imagens. Esse método ele consiste em usar uma distribuição de carga fora da região de interesse, que a gente chama essa distribuição de carga-imagem, de modo que ela reproduza as condições de contorno da região de interesse onde nós queremos determinar o potencial elétrico. E como que nós vamos fazer isso? Vamos começar aqui com um problema simples. Aqui nós temos uma chapa condutora infinitamente grande, frente a uma carga pontiforme positiva. Essa carga está localizada aqui ao longo do eixo Y, a uma distância d da origem do nosso referencial. Beleza? Essa chapa, então, condutora, ela está aterrada de forma que o potencial na chapa seja zero. E temos interesse em determinar o potencial nesse ponto P. O ponto P aqui está a uma distância R, da origem. É um ponto x, y, z. Então, nós temos um vetor R aqui em 3 dimensões. Quando a gente coloca uma carga pontiforme frente a uma chapa, o que vai acontecer? Uma redistribuição de cargas nessa chapa, e essa redistribuição de carga vai formar uma densidade não uniforme na chapa. Nós teremos uma maior concentração de cargas aqui no centro, e conforme você se afasta do centro, essa densidade vai ficando menor. Então, qual seria a solução? Nós teríamos que determinar qual seria essa distribuição, certo? Usar o princípio da superposição por caso contínuo para determinar o potencial dessa distribuição aqui e depois somá-lo a essa carga. Fazendo isso sem o método das imagens, é um trabalho muito grande. Haja visto que também o ponto de interesse não está ao longo do eixo dessa distribuição. Seria um problema bem complicado de se resolver. Felizmente, esse método das imagens ele consiste em tratar essa chapa como se fosse um espelho. Nós vamos usar a simetria da chapa e interpretar ela como se fosse um espelho plano. De ótica que vocês aprenderam lá no prézinho, tem um exemplo aqui. Nós temos aqui um objeto, nós temos aqui um espelho plano, e aqui nós temos os feixes de luz que passam por esse objeto. Qualquer feixe paralelo a esse eixo, que a gente chama de eixo óptico aqui, qualquer feixe paralelo a esse eixo óptico que incida sobre o espelho plano, reflete na mesma direção e sentido oposto, com um prolongamento para a parte virtual. Além disso, para o espelho plano, quando o feixe de luz incide sobre o espelho, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, com um prolongamento também na parte virtual. Aonde esses dois feixes aqui estão se cruzando no objeto, nós temos os dois prolongamentos que cruzam a parte virtual, que formam a imagem. No espelho plano, o que nós podemos dizer sobre a imagem? A imagem ela tem a mesma orientação do objeto, ela está à mesma distância do objeto, e a imagem também está à mesma distância, são iguais. E elas são invertidas. Quando você tem uma frase escrita numa camiseta e você olha no espelho, você vê que ela está ao contrário. Nós vamos usar esse conhecimento do espelho plano para resolver esse problema da imagem. E isso só é possível porque a carga-imagem, que a gente vai imaginar ela aqui, ela vai reproduzir as condições de contorno presentes aqui na região de interesse, onde quer determinar o potencial. Então, nós teríamos um problema agora assim. Como nós temos aqui uma carga positiva frente a essa chapa, que nós vamos considerar como se fosse um espelho plano,
A imagem que vai ser gerada aqui vai ser uma carga imagem negativa. Nós sabemos que ela estará à mesma distância d, né, entre o objeto e o espelho, no caso a chapa, né, e a imagem e o espelho é a mesma distância. Nós temos o vetor R ainda, né, que é a distância entre a origem e o ponto de interesse. Nós temos um vetor RQ+, que é a distância entre a origem e a carga, e o RP, que é a distância entre a carga e o ponto de interesse. Para a imagem é a mesma coisa, nós temos um RQ-, porque a carga é negativa, e nós temos um RP' aqui, que eu estou chamando de linha, que é a distância entre a carga negativa e o ponto de interesse. O vetor R, esse vetor preto, temos ele escrito aqui. Ó. Nós temos uma projeção do vetor R no eixo X, que é x de x. Temos uma projeção dele aqui ao longo do eixo Y, y e de y, e uma projeção no eixo Z, z e de z. Agora, quem que são os vetores RQ+, e RQ-? O RQ+, como ele está ao longo do eixo Y, paralelo ao eixo Y, ele só tem a projeção ao longo do eixo Y. Seu módulo é essa distância d. Então, nós temos aqui d e de y. Certo? A carga imagem tem o vetor RQ-, ele está na mesma direção, mas sentido oposto ao RQ+. Então, temos o sinal negativo aqui para o RQ-. Agora, olha só. Nós temos três vetores aqui, pensando apenas na carga objeto. Um vetor preto, um vetor azul e um vetor vermelho. Qual desses três vetores é o vetor soma? O vetor soma é o vetor preto. Repare que o vetor preto, o vetor R, ele começa aqui do início do primeiro, RQ+, e chega no final do último, RP. Como os três vetores R, RQ+, e RQ- estão aqui, nós podemos escrever então o RP em termos do vetor preto e vetor vermelho. Se esse aqui é a soma desses dois, o RP nada mais é do que R menos RQ+. O RP' também, olha só, nós temos um vetor azul, um vetor preto e um vetor vermelho. Aqui o vetor preto, o vetor R, continua sendo o vetor soma. Então o vetor azul podemos escrever também em termos do vetor preto e do vetor vermelho. O RP' seria R menos RQ-. Assim, os dois vetores estão aqui. Ó. O vetor RP vai ser R menos RQ+, então ó, x menos 0, x é de x, y é de y, menos d é de y, então fica y menos d é de y, e z menos 0, então só z é de z. Para o RP, o RP', a única coisa que muda vai ser o sinal. Beleza? Então, maravilha, temos aí todos os vetores pertinentes, né, para poder resolver o problema, todas as direções, sentido certinho. Vamos agora encontrar o potencial de fato. O que nós estamos fazendo agora é usando a carga objeto e a carga imagem. É como se nós estivéssemos discretizando o nosso sistema. Então, vamos usar o princípio da sobreposição para o caso discreto. Então, o nosso potencial x, y, z aqui vai ser a somatória dos VIs, onde cada um desses VIs é referente à carga objeto e à carga imagem. Por isso, na somatória nós temos o I, que vai de 1 até 2, já que nós temos uma carga objeto e uma carga imagem. E o potencial, dado por uma carga pontiforme objeto e imagem, está aqui, ó, 1, 4πy0, QI sobre o módulo de R menos RI. No caso, essa distância R menos RI é referente à distância entre a carga objeto e o ponto de interesse e a carga imagem e o ponto de interesse, ou seja, os vetores ó, R menos RQ+, e R menos RQ-, que nós acabamos de determinar ali atrás, que são aqueles dois vetores em azul. Beleza? Então, nós temos a carga objeto positiva,
a carga imagem negativa. Como nós já determinamos os vetores R-RQ+, e R-RQ-, precisamos encontrar o módulo deles. Lembra que potencial é uma grandeza escalar. O módulo de R-RQ+, bom, basta tirar a raiz, né, daquele vetor azul e levar as projeções ao quadrado. Então, x² mais y menos d ao quadrado mais e quadrado. Para o R, o módulo de R-RQ-, só vai mudar o sinal aqui na projeção, que seria em y. Substituindo, então, esses dois módulos nessa equação, temos o resultado final do potencial. Está aí, ó. Então, o potencial em 3 dimensões, né? Aquele ponto R em 3 dimensões, no caso, v de x, y, z, é igual a q sobre 4y0, né? Entre colchetes esses dois termos aqui. Um ligado à carga objeto, um ligado à carga imagem. Está lá. Como que nós garantimos que esse resultado está correto? Ele precisa satisfazer as condições de contorno. Quais são as condições de contorno? V de x, 0 e z igual a 0. Lembrem que essa chapa aqui, nós aterramos ela e garantimos que o potencial nela é igual a 0. A carga objeto estava aqui e o ponto de interesse estava aqui, certo? Agora, o potencial na chapa é conhecido, é 0. Então, se pegarmos a projeção ao longo do eixo y e fizer ela igual a 0, significa que aquele vetor R, olha só, ele estaria preso na chapa. Então, ele percorreria todos os pontos da chapa aqui apenas. E em todos os pontos da chapa, o potencial já é conhecido, é 0. Então, essa aqui é a nossa condição de contorno. Vamos usar essa condição de contorno no resultado aqui, ó, do potencial e verificar se de fato vai zerar. Então, onde tiver y aqui, nós vamos igualar a 0. Então, está lá. O v de x 0z é igual a 0, que é igual a q4y0. Aqui está o termo referente ao objeto. Nós teríamos x² mais 0 menos d² mais e². Como está ao quadrado, esse d vai ficar d² positivo. Então, ficaria x² mais e² mais e². E aqui também, ó, x² mais e² mais e². Como a carga objeto era positiva e a carga imagem negativa, esses dois termos simplificam e nós temos um resultado 0, ou seja, satisfez a condição de contorno. Então, encontramos a solução para o nosso problema, de fato, o potencial, que é essa daqui. Beleza? Um comentário interessante, que talvez valha a pena mencionar, foi quando eu fiz a descrição do método das imagens com respeito ao fato de a gente usar uma carga imagem que reproduza as condições de contorno da região de interesse onde o problema está definido. No caso, quando você coloca aqui, por exemplo, uma carga positiva frente a uma chapa condutora, o que acontece? Nós temos uma redistribuição de carga e essa redistribuição de carga ela não é uniforme. Você tem uma concentração maior de carga aqui ao longo do eixo, né? E conforme você se afasta do eixo, essa distribuição vai ficando menos densa, como vocês podem ver aqui no desenho, e espelhada aqui para baixo, né? Então você tem essa configuração de linhas de campo. Repara que se aqui fica negativo, né, por indução, aqui fica positivo, né? E a redistribuição de carga nessa parte positiva fica igual. E com a carga imagem aqui, ó, repara que você tem a mesma configuração que você tem na região onde o problema está definido. Então, isso aqui é como se nós estivéssemos de fato trabalhando com um dipolo elétrico. Visto que quando nós estávamos usando o método das imagens, nós deixamos de trabalhar com essa distribuição não uniforme, superficial de carga, para trabalhar com a carga objeto para a carga imagem. Então, é como se a gente estivesse discretizando o nosso problema. Não é? Então, isso encerra esse primeiro exemplo. O próximo problema que nós vamos abordar aqui, ainda usando o método das imagens, é o problema de uma carga pontiforme frente a uma esfera condutora. Nesse caso,
temos aqui uma carga mais Q, a uma distância D do centro da esfera, de raio R, de forma que ela foi aterrada onde o potencial na superfície da esfera seja igual a zero. O ponto de interesse P, onde queremos determinar o potencial elétrico, está a uma distância R em relação ao centro da esfera. Nesse caso, assim como no caso anterior, vamos usar o método das imagens. E como no problema anterior nós estávamos trabalhando com uma chapa plana infinita, e ali fizemos o uso daquela ideia de um espelho plano, como nós estamos lidando com uma esfera aqui, nós vamos usar a ideia do espelho convexo. Para lembrar o conceito, imagine aqui então um espelho convexo, onde nós temos um objeto frente a ele. Aqui seria o centro de curvatura do espelho, o foco, que fica a meia distância entre o centro de curvatura e o vértice, e aqui essa linha tracejada seria nosso eixo óptico. Do espelho convexo, qualquer feixe de luz paralela ao eixo óptico, ele reflete com um prolongamento aqui, passando pelo foco. E uma outra característica do espelho esférico, qualquer feixe de luz que incida na direção sentido do centro de curvatura retorna para o sentido oposto. Então, onde estava aqui o objeto, onde esses dois feixes se cruzam, formando o objeto, nós temos aqui dois prolongamentos na parte virtual que se cruzam, formando a imagem. Diferente do espelho plano, onde a imagem formada pelo objeto tem o mesmo tamanho e está à mesma distância do espelho, nesse caso, isso já não é verdade. Como vocês podem ver, a distância entre a imagem e o espelho é menor do que o objeto e o espelho. Além disso, o tamanho do objeto e imagem também é diferente. Nós vamos usar esse conhecimento para poder escolher onde nós vamos colocar aqui a carga imagem nesse problema. Beleza? Como vocês podem ver, então, a imagem é formada entre o foco e o vértice. Então, aqui, nós vamos considerar que esse ponto onde a carga imagem é formada vai ser aqui, onde o foco seria mais ou menos aqui, a meia distância entre o centro de curvatura e o vértice. Então, eu estou colocando uma imagem, uma carga Qzinho, que vai ser agora a nossa carga imagem, nesse ponto. A carga objeto está a uma distância que eu estou chamando aqui de Rqzão, em relação ao centro da esfera. E a carga imagem está a uma distância Rqzinho. Então, essa aqui é Rqzão, carga objeto, Rqzinho, carga imagem. E Dzinho vai ser a distância entre a carga imagem e o centro de curvatura. Da mesma forma que nós estávamos trabalhando no problema do espelho plano, onde nós tínhamos uma chapa infinita plana, nós temos, olha só, três vetores aqui para trabalhar. Um vetor preto, um vetor vermelho e esse vetor azul. O vetor preto é o vetor soma. Ele é a soma do vetor Rq+, com esse vetor azul. Ele sai do começo do primeiro, e chega no final do último. Então, nós podemos escrever esse vetor azul em termos do vetor preto e do vetor vermelho. Se o vetor preto é o soma, o vetor azul vai ser o vetor preto menos o vetor vermelho, que fica R menos Rq+. A mesma coisa quando a gente olha só para a parte lidando com a carga imagem. Então, temos esse vetor vermelho, esse vetor preto e esse vetor azul. Também aqui, o vetor preto é o vetor soma. Então, podemos escrever esse vetor azul em termos do vetor preto e do vetor vermelho, da mesma forma que tínhamos feito aqui. Esse vetor azul, então, seria R menos Rq-. Desculpa, Rqzinho. Para encontrar, então, agora o potencial nesse ponto P, de x, y, z, nós vamos usar o princípio da superposição para o caso discreto, onde aqui o i vai de 1 até 2, onde você tem uma carga objeto e uma carga imagem.
Se fosse usar o princípio da superposição para o caso contínuo, nós teríamos que levar em consideração que a distribuição de carga que apareceria aqui, induzida por essa carga positiva, ela seria uma distribuição não uniforme e, além disso, nós teríamos uma complexidade maior pelo fato essa superfície não ser plana e o ponto de interesse não ter nenhuma simetria para poder determiná-la. Seria um problema bem complicado de trabalhar. Com o método das imagens, como nós já comentamos antes, a gente estaria discretizando o nosso problema, usando agora a carga imagem, de modo a reproduzir as condições de contorno na região onde o problema está definido. Então, como nós temos agora a carga objeto e carga imagem, que funciona como carga pontiforme, nós temos o nosso VI, vai ser 1,4πε0 QI sobre o módulo de R menos RI, onde esse I aqui está representando a carga objeto e a carga imagem. Como agora nós estamos lidando com uma esfera, nos convém aqui agora fazer uma mudança de coordenada para coordenadas esféricas. Para quem não lembra, tem um rápido esquema aqui. Imagine então o nosso eixo de coordenadas aqui, x, y, z, e o nosso vetor R, ele fazendo um ângulo θ com z. Da mesma forma que o nosso problema aqui em cima, tá vendo? Esse vetor R aqui faz um ângulo θ com o eixo z. Beleza? Maravilha. Então vamos lá. Temos uma projeção do vetor R nesse plano xy. Essa projeção aqui nada mais é do que R seno θ, uma vez que esse ângulo θ aqui seria o mesmo que o ângulo aqui. E aí, para encontrar o vetor R, basta fazer agora, usar no caso, a projeção R seno θ no eixo x e y. Já no eixo z, nós temos uma projeção R cosseno θ. Então, para escrever o vetor R, temos aqui a projeção de R seno θ em x, que fica R seno θ cosseno de φ, como nós estamos vendo aqui, e de x. Temos R seno θ seno φ, que é a projeção R seno θ, aqui ao longo do eixo y, fica R seno θ seno φ e de y, e como eu falei antes, ali a projeção ao longo do eixo z, R cosseno θ. Então aqui o vetor preto para R. O vetor vermelho RQzão e RQzinho, uma vez que o módulo de RQzão é D, podemos escrever RQzão igual a D e de Z, já que o vetor RQzinho e RQzão está paralelo ao eixo Z. O RQzinho, o módulo dele é a distância aqui Dzinho entre a carga imagem e o centro da esfera, então RQzinho é D e de Z. Então temos aí os dois vetores em vermelho, o vetor R, que é o vetor preto, né? Podemos escrever o vetor azul R menos RQzão e R menos RQzinho, fazendo um menos o outro. Então olha lá. O vetor azul R menos RQzão, então é escrito em termos desse termo aqui, menos zero, já que RQzão não tem projeção em x. Então fica só R seno θ cosseno φ de x. O segundo termo é esse aqui, menos zero também, já que o RQzão continua só tendo projeção em z, então fica só R seno θ seno φ de y. E esse terceiro termo é R cosseno θ menos d. Então aqui, R cosseno θ menos d e de z. Como o potencial elétrico ele é escrito em termos do módulo de R menos RQzão e R menos RQzinho, já vou tirar o módulo desse vetor azul aqui para vocês. Basta elevar ao quadrado as projeções e tirar a raiz. Então temos o primeiro termo R quadrado seno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de φ, mais R quadrado seno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de φ. E a terceira projeção, quando for levar ao quadrado, tem que fazer lá o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, que fica escrito assim. É um módulo grande, né?
mas nós podemos simplificar ele se prestar atenção que temos aqui ó, r quadrado seno de θ ao quadrado e r quadrado seno ao quadrado de θ aqui também. Então podemos deixar em evidência esses dois termos. Vai ficar em evidência cosseno ao quadrado de φ com seno ao quadrado de φ. Lembrando aquela identidade trigonométrica que vocês viram lá no prezinho, né? Isso é igual a 1. Então, esse módulo do vetor r menos rquezão fica um pouco mais simples. Ó. R quadrado seno ao quadrado de θ mais r quadrado cosseno ao quadrado de θ menos 2rd cosseno θ mais d ao quadrado. Ainda está grande, mas podemos simplificar mais. Temos r quadrado aqui, podemos deixar em evidência, e aí fica seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, que novamente é 1. E aqui está a forma final do módulo de r menos rquezão, escrito assim. Qual seria a única diferença entre r menos rquezão e r menos rquezinho? Seria a distância entre a carga-imagem e o centro da esfera, que é dzinho. Então, a única diferença, olha lá, seria que no lugar do dzão fica dzinho aqui, ó. Beleza? Agora basta substituir essas duas expressões aqui no princípio da sobreposição por caso discreto, que nós tínhamos escrevido lá atrás, né? Aqui temos novamente o potencial, já em coordenadas esféricas, r, θ e φ, onde RI e QI está relacionado novamente, né, lembrando, né, com a carga-imagem e carga-objeto. Dessa forma. Então você tem aqui ó, um termo para carga-objeto e um termo para carga-imagem. E substituindo os dois módulos em azul que nós tínhamos encontrado aqui, nesse termo e nesse termo, podemos escrever o potencial VRθφ dessa forma. Eu peço uma atenção especial aqui para o sinal da carga-imagem. Nós sabemos que a imagem formada no espelho convexo ali também, ela vai ser invertida. Ela vai ter a mesma orientação, mas vai ser invertida, como no espelho plano. Só que vamos partir do princípio que a gente não sabe isso. Vamos demonstrar que isso acontece. Então eu vou considerar aqui, por enquanto, o sinal positivo. Então agora temos a expressão para o potencial. No entanto, não sabemos quem é dzinho e quem é qzinho. Só sabemos que qzinho é menor que qzão e dzinho é menor que dzão. Como nós vamos fazer agora para encontrar o dzinho e o dzão? Vamos usar nossas condições de contorno. Como foi descrito no início do problema, o potencial é igual a zero na superfície da esfera. Isso significa que se você fizer R é igual a Rão, para o nosso potencial, então, ficaria V de Rão θφ igual a zero. Ou seja, quando o R que estava aqui for do tamanho de Rão, você só vai pegar os pontos onde o potencial é igual a zero, ou seja, na superfície da esfera. Beleza? Maravilha. Substituindo, então, a solução para o potencial nas condições de contorno, temos o V de Rão θφ igual a zero. Então, onde tínhamos R na equação do potencial, agora nós estamos substituindo, olha lá, por Rão. Está vendo? Como vocês estão vendo aqui nessa equação. Como agora é igual a zero, eu pego um dos termos e passo para o outro lado da igualdade. E aí, podemos escrever a equação acima dessa forma. Agora, precisamos entender como isolar o R e o Dzinho, que a gente não conhece. Para isso, olhem para essa equação. Essa igualdade aqui precisa ser exatamente igual a essa aqui. O que precisa acontecer para que isso seja verdade? Tudo que está fora da raiz de um lado da igualdade tem que ser igual a tudo que está fora da raiz do outro lado da igualdade. E tudo que está dentro da raiz de um lado teria que ser tudo que está dentro da raiz do outro lado, né? Usando também esse sinal aqui. Só que nós sabemos que qzão não é igual a menos qzinho. Pura e simplesmente. As cargas têm tamanhos diferentes. E também sabemos que dzão não é igual a dzinho. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou deixar em evidência desse primeiro lado aqui algo que eu conheço fora da raiz para relacionar desse lado com algo que eu não conheço.
isolando um dos termos que estão dentro da raiz aqui. Em outras palavras, ó, eu sei quem é o errão, então eu vou pegar o errão que está aqui e vou deixar em evidência fora da raiz, tá vendo? Se eu pegar esse errão e jogar ele aqui dentro, eu volto a ter esse termo. Então, errão fica aqui desse lado. Desse outro lado, eu não sei quem que é o Dzinho, então eu vou deixar o Dzinho fora da raiz, deixar em evidência. Se eu pegar esse Dzinho e multiplicar ele aqui dentro, né, eu volto a ter o que estava na equação aqui. Né? Quem bateu o olho aqui viu que tem um 1 aqui e aqui está r², eu só troquei os valores, tá? b² aqui, quando deixou o d aqui para fora, ficou 1 aqui. Maravilha, agora olha só. Agora eu igualo o que está fora da raiz aqui com o que está fora da raiz aqui. O que está dentro com o que está dentro. Eu consigo tirar esses dois termos aqui. Ó. Qzão sobre errão é igual a menos Qzinho Dzinho. Tá vendo? Menos Qzinho Dzinho. E para que seja igual, exatamente igual o que está dentro da raiz desse lado com esse lado, o que precisa acontecer? Olha só. Dzão errão tem que ser igual a errão Dzinho, que é esse outro termo aqui. Então, repara que dessa equação aqui, nós já conseguimos encontrar quem é o Dzinho. Dzinho é igual a r² sobre d. E isolando o Qzinho aqui, substituindo o Dzinho lá, podemos encontrar o Qzinho também. Olha lá. Qzinho é igual a menos Q errão Dzinho, como está aqui. Substituir esse Dzinho aqui, simplifica r² com esse r, e temos lá o valor de Qzinho. Como eu falei para vocês, a carga imagem ela é menor que a carga objeto. E acabamos de encontrar, olha só, o sinal que eu havia falado antes. Ela é de fato invertida. Qzão R sobre D. Como vocês podem olhar aqui, olha só, Dzão ele é de fato maior que Rzão. Então, como Dzão é maior que Rzão, você tem uma carga imagem menor que a carga objeto. Se Rzão fosse exatamente igual a Dzão, significaria que você pegaria essa imagem e aproximaria até colocar aqui no vértice. Quando você aproxima essa imagem e coloca aqui no vértice, desculpa, esse objeto e põe aqui no vértice, essa imagem aqui começa a se aproximar também. E o que vai acontecer é que ela vai ter o mesmo tamanho do objeto. O objeto e a imagem teria o mesmo tamanho se errão for igual a Dzão. E isso é fácil de olhar aqui para a equação. Ó. Errão simplificaria com Dzão e Qzinho seria igual a menos Qzão. Beleza? Maravilha. Então, agora, substituindo o Qzinho e o Dzinho na solução que nós tínhamos encontrado antes, que é o potencial V de Rθ e φ, podemos escrever, olha lá, o potencial final de uma carga pontiforme frente a uma esfera condutora. Está lá, 1,4πε0, aqui está o termo objeto, Qzão sobre a raiz de r², 2rd cosseno θ mais d², né? Aí menos da imagem, Qzão R sobre D, raiz de r² menos 2r r² d cosseno θ mais r² d². Beleza? Então, isso encerra esse segundo exemplo. Agora, vamos para um terceiro exemplo, quando nós temos uma chapa não condutora e uma carga pontiforme. Repara que agora temos essa situação. O desenho é muito parecido com o do primeiro exemplo do método das imagens. A diferença é que agora nós temos uma chapa não condutora. E na chapa, nós estamos considerando que o potencial na chapa é igual a zero. Né? Sempre imaginando que essa chapa aqui seja infinitamente grande. Ok? Queremos também encontrar o potencial no ponto P, onde P é de x, y, z, né, a uma distância r da origem do nosso referencial. E colocamos uma carga pontiforme mais Q a uma distância d da chapa. A diferença nesse caso é que aqui nós não podemos usar o método das imagens.
Isso porque agora você está falando de uma chapa não condutora, então você não tem redistribuição de carga. Não importa a carga que você colocar aqui, a distribuição de carga fixada na chapa vai continuar a mesma. Então, nesse caso, o que nós vamos precisar fazer é determinar o potencial da chapa individualmente e depois somar com o potencial da carga pontiforme. Beleza? Bom, para armar aqui o problema, é muito parecido com o que nós tínhamos feito naquele caso do método das imagens. Nós temos aqui um vetor que eu estou chamando de RQ, que é a distância entre a chapa e a carga mais Q, no caso a carga pontiforme. Você tem um vetor que vai da carga até o ponto de interesse, né? Então temos um vetor preto, um azul e um vermelho. Qual dos três a vetor soma continua sendo o vetor preto, né? Ele sai do começo do primeiro, chega no final do segundo. Então o vetor azul é o preto menos o vermelho, como fizemos antes. Então fica R menos Rzinho. Para determinar o potencial, como eu falei, nós vamos usar então a soma do potencial da superfície, né, da chapa, com o potencial da carga pontiforme. Então essa somatória aqui, esse I está relacionado com as duas distribuições, a distribuição superficial e a pontiforme, VQ e V sigma. O sigma, para lembrar que é uma distribuição superficial de carga. Para encontrar o potencial para a carga pontiforme, esse já é mais fácil, nós já calculamos ele antes. Nós temos então o V de XYZ, que é um 4πy0, que sobre a distância entre a carga e o ponto de interesse, onde nós temos aqui R menos RQ, que nada mais é do que o vetor azul que nós tínhamos lidado antes, né? O R é o vetor em preto lá, que tem as projeções nos três eixos, x, y, z. E o RQ, que é o vetor em vermelho, que está lidando com a distância entre a carga e a chapa, com a distância de módulo D. Como agora o vetor RQ é paralelo ao eixo Y, então nós temos que RQ é igual a D e Y. Para achar o vetor azul, que é R menos RQ, que eu coloquei aqui, é só fazer o preto menos o vermelho. Então nós temos x é de x menos 0, então ficou ali x é de x, y menos d, que está aqui, ó, e de y, e z e de z, que é o que sobrou. Tirando o módulo do vetor, uma vez, né, que o potencial é uma grandeza escalar, é só elevar ao quadrado as projeções e tirar a raiz. E temos aí x² mais y menos d² mais z², raiz disso tudo. Aí é só substituir o módulo desse vetor aqui na expressão para o VQ e podemos encontrar o potencial gerado pela carga pontiforme. Beleza? Maravilha. O próximo passo seria encontrar agora o potencial gerado pela chapa. Nesse caso, nós precisamos determinar o potencial conhecendo o campo elétrico gerado por essa chapa. Como a chapa é infinitamente grande, nós podemos usar a lei de Gauss. Nesse caso, o primeiro passo é traçar uma superfície gaussiana, né? E nesse problema, a superfície gaussiana cilíndrica é a mais simples para a gente poder usar. Então, tracei uma superfície gaussiana cilíndrica aqui, ó. Temos essa tampinha com o dA perpendicular a L para fora. Temos esse dA aqui da parte curva do cilindro e o dA dessa outra tampinha aqui para fora, apontando para a esquerda. Temos três regiões, 1, 2 e 3. Olhando de perspectiva, você teria uma superfície gaussiana que atravessa a superfície assim. Usando a lei de Gauss, né, ε0, integral fechada de EdA quilinha. No caso, nós estamos usando quilinha porque a superfície gaussiana não engloba a carga da chapa toda, só engloba um pedaço, né? E aí vamos abrir esse termo
umas 3 regiões, 1, 2 e 3. No caso, eu só coloquei ali a região 1 e 2, porque quando você vai abrir o produto escalar entre E e dA, na região 1, você tem aqui ó, o E e o dA na mesma direção e sentido, então cosseno de zero. Na região 2, a mesma coisa, E e dA, mesma direção e sentido. Na região 3, ó, nota que nós temos um ângulo entre E e dA fazendo 90 graus, então cosseno de 90 é zero. Então eu não coloquei ele aqui como contribuição dentro do colchete. Então isso igual a quilinha. Como é o mesmo campo dos dois lados, é a mesma área da chapa aqui, e cosseno de zero é 1 para os dois casos, esse termo aqui é exatamente igual a esse. Assim podemos somar esses dois termos. Como cada ponto dessa tampinha está exatamente a mesma distância da chapa, isso quer dizer que na tampinha o campo elétrico é constante. Então podemos tirar da integral. E aí, essa expressão pode ser reescrita de uma forma mais simples, dessa forma. 2ε0 EdA, onde o E nós podemos, como eu falei, ó, tirar da integral. 2ε0E, integral de dA, igual a quilinha. Para determinar quem é o quilinha, já que nós só estamos pegando um pedaço aqui da distribuição, uma vez que a gente considera ela uniforme, nós podemos usar a densidade superficial de carga a nosso favor. Sigma é d quilinha dA. É uma equação diferencial de primeira ordem que é fácil resolvê-la com duas integrais. Então, isolo d quilinha, né? Integro dos dois lados, integral de quilinha e quilinha, integral de sigma dA, se a densidade é uniforme, o sigma é constante, sai da integral, integral de dA é A, e temos que o quilinha é igual a sigma vezes A. Substituir ele aqui na equação da lei de Gauss. 2ε0EA igual a sigma A. Como essa área aqui é nada mais do que essa área da projeção da tampa sobre a superfície, ela é igual para os dois casos, podemos simplificar e isolar o E. Então esse é o E, o campo elétrico gerado pela chapa, sigma 2ε0. Agora, de posse do E, podemos determinar o potencial. V final é igual a menos V inicial igual a menos integral produto escalar de EdL. Né? Tínhamos encontrado essa equação naquela primeira aula de potencial. Para o nosso problema, o nosso VI é o V0, que é o da chapa, né? E o V final é o V que queremos encontrar, que é o V sigma. Então aqui temos a integral de EdL cosseno θ, né? Onde agora os níveis de integração IF vai ser de 0, que é da chapa, até o ponto de interesse, que é uma distância y dela. Lembrando que para esse problema, o eixo y, né, ele está paralelo aqui às linhas de campo. Lembram aqui do nosso desenho, né? Para o nosso referencial, esse aqui é o eixo y. Beleza. Então agora, vamos lá. Como tanto o E e o DL estão na mesma direção e sentido, já que o nosso DL vai da chapa, né, até o sentido ali do campo, cosseno de 0 é 1, o E, como nós estamos encontramos aqui um valor constante para o campo elétrico, ele sai da integral, esse V0 eu jogo para o outro lado da igualdade, fica positivo, então fica V0 menos E integral de 0y dl, e a integral de dl é y. Então está aí, ó. Esse é o potencial daquela chapa não condutora infinitamente grande, carregada positivamente. Encontramos o potencial, então, da carga pontiforme e o potencial da chapa. Como o potencial resultante que nós queremos é o V de xyz, que era a soma do potencial da carga pontiforme com a chapa, substituiremos esse valor aqui, assim como tínhamos encontrado o valor da carga pontiforme lá em cima, e a gente substituir aqui. E podemos escrever a solução final para o potencial dessa forma. V de xyz igual a 1 4πy0, que sobre a raiz de x² mais y menos d quadrado mais e quadrado, e aí mais V0 menos sigma sobre 2ε0y.
Então, com isso, concluímos a aula de potencial elétrico.